Seção 8. A Igreja de Deus Todo-Poderoso é pessoalmente fundada e pastoreada por Deus. Na Era da Graça, o Senhor Jesus prometeu a seus seguidores: "E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nos últimos dias, como prometido e predito por Ele mesmo, Deus se tornou carne novamente e desceu ao Oriente do mundo, a China, para realizar a obra de julgamento, castigo, conquista e salvação usando a palavra, sobre o fundamento da obra de redenção do Senhor Jesus. Isso cumpre as profecias bíblicas. O julgamento deve começar pela casa de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A obra de Deus dos últimos dias encerrou a Era da Graça e inaugurou a Era do Reino. À medida que o Evangelho do Reino de Deus Todo-Poderoso se espalhou rapidamente na China continental, a Igreja de Deus Todo-Poderoso surgiu. Você quer saber como a Igreja de Deus Todo-Poderoso surgiu? Você quer ver os resultados que a Igreja de Deus Todo-Poderoso alcançou sob a orientação de Deus? Você quer saber como o reino de Deus já desceu sobre a terra? Quais são as diferenças entre a vida da Igreja na Igreja de Deus Todo-Poderoso e as reuniões nos locais religiosos? Quais são as consequências de crer em Deus e, ainda assim, ser impedido por outros de seguir a nova obra de Deus? Ao entender os fatos e as realizações da obra de Deus, esperamos que isso possa resolver algumas dúvidas em seus corações e ajudá-los a ter ainda mais certeza de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que voltou. A origem e o desenvolvimento da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: "Uma igreja verdadeira é formada por causa da aparição de Deus, de sua obra e de sua expressão da verdade para salvar a humanidade. Ela é produzida quando as pessoas ouvem a voz de Deus, voltam-se para Deus e se submetem à obra de Deus. Essa é uma igreja verdadeira. A igreja não é organizada e estabelecida por seres humanos, mas é instituída pessoalmente por Deus e liderada e pastoreada pessoalmente por Ele. A verdadeira igreja é formada por causa da aparição e da obra de Deus. Ela é pessoalmente estabelecida, liderada e pastoreada por Deus, não fundada por nenhum apóstolo ou padre. Uma igreja verdadeira é composta por pessoas que amam a verdade e se mantêm em dia com as mais recentes palavras e obras de Deus. Uma igreja verdadeira tem a obra do Espírito Santo. Nela, as pessoas podem experienciar a obra atual de Deus, crescendo tanto na fé quanto no conhecimento dele. Em cada era, Deus realiza uma nova obra. Cada vez que Deus dá um novo passo em sua obra, os que creem em Deus são divididos em duas categorias. Aqueles que aceitam e obedecem à obra presente de Deus naquela era, acompanhando seus passos, formam a Igreja de Deus. Por outro lado, aqueles que se apegam teimosamente ao passado, agarrando-se apenas à obra de Deus da era anterior e se recusando a seguir sua obra mais recente, são reduzidos a meros grupos religiosos e são eliminados pela mais nova obra do Espírito Santo. Na era da lei, Deus Jeová promulgou a lei. Todos que adoravam sinceramente a Jeová e se submetiam à sua lei, formavam a igreja da era da lei. Naquela época,
As pessoas reverenciavam a Deus e não ousavam violar a lei casualmente. Mas, no final da Era da Lei, as pessoas acharam cada vez mais difícil cumprir a lei e o templo se tornou um covil de ladrões. Todos enfrentavam o perigo de serem condenados à morte pela lei. Com base nas necessidades da humanidade, Deus iniciou uma nova etapa da obra e encarnou como o Senhor Jesus para aparecer e operar, proclamando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele realizou a obra de redenção e expressou as verdades para as pessoas praticarem e entrarem durante a Era da Graça. Muitos creram e seguiram o Senhor, e assim se formou a igreja que seguia a Cristo naquela época. Enquanto isso, aqueles que se apegaram teimosamente à lei e se recusaram a seguir a obra do Senhor Jesus, embora ainda lessem as Escrituras e orassem no templo, estavam meramente observando rituais religiosos. Há muito haviam perdido a obra do Espírito Santo, sendo reduzidos a meros grupos religiosos e deixados bem para trás pela obra do Espírito Santo. Aqueles que seguiram o Senhor Jesus acompanharam o ritmo da obra do Espírito Santo. Saíram de debaixo da lei e foram conduzidos pelo Senhor Jesus à Era da Graça. Mais tarde, o Evangelho do Senhor Jesus se espalhou por todas as nações e terras, alcançando os confins da terra nos últimos dias. Como resultado, surgiu a Igreja Católica em todo o mundo. Esta é a Igreja da Era da Graça. Em 1991, o Cristo dos últimos dias, Deus Todo-Poderoso, iniciou formalmente seu ministério na China. Ele expressou sucessivamente milhões de palavras, iniciando a obra de julgamento diante do grande trono branco nos últimos dias e inaugurando a Era do Reino. Por causa da aparição e das declarações de Cristo dos últimos dias, cada vez mais pessoas de várias denominações que anseiam e buscam a verdade foram conquistadas e purificadas pela palavra de Deus Todo-Poderoso e viram no julgamento e castigo de Deus a aparição de Deus e o retorno do Redentor. Reconheceram que essas palavras são todas a verdade, a voz de Deus, e que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que voltou. Aceitaram ansiosamente a Deus Todo-Poderoso e assim surgiu a Igreja de Deus Todo-Poderoso. A Igreja de Deus Todo-Poderoso é a Igreja de Deus na Era do Reino. Devido à mudança na obra do Espírito Santo, várias denominações perderam a obra do Espírito Santo e se tornaram desoladas. Todas as pessoas foram compelidas a buscar o verdadeiro caminho, o que cumpre precisamente a profecia bíblica. Eis que vêm os dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Jeová. Então, que tipo de igreja é a Igreja de Deus Todo-Poderoso? A Igreja de Deus Todo-Poderoso surgiu por causa da aparição e obra de Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus que voltou, o Cristo dos últimos dias, e também sob o seu justo julgamento e castigo. A Igreja é composta por todos aqueles que verdadeiramente aceitam a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias e são conquistados e salvos pela Palavra de Deus. Foi inteiramente fundada pessoalmente por Deus Todo-Poderoso e é pessoalmente liderada e pastoreada por Ele, não tendo sido de modo algum estabelecida por homem algum. Este é um fato reconhecido por todo o povo escolhido na Igreja de Deus Todo-Poderoso. Assim como na Era da Graça, as igrejas não foram estabelecidas por apóstolos,
mas foram o produto da obra do Senhor Jesus e fundadas pelo próprio Senhor Jesus. Aqueles que são usados por Deus apenas cooperam com sua obra e não podem fazer a obra de Deus em seu lugar. Da mesma forma, a Igreja de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias não foi estabelecida pelo homem usado por Deus, mas é o produto da obra de Deus Todo-Poderoso. Por causa da aparição e da obra de Deus encarnado, muitas pessoas que realmente creem no Senhor, de diferentes denominações, finalmente ouviram a voz de Deus. Viram que o Senhor Jesus já veio e realizou a obra de julgamento nos últimos dias. E todos confirmaram que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que voltou e, como resultado, aceitaram sua obra dos últimos dias. Portanto, o povo escolhido de Deus crê e segue somente a Deus Todo-Poderoso e aceita e obedece às suas palavras e à sua obra. Este é um fato que ninguém pode negar. Precisamente porque as palavras expressas por Deus Todo-Poderoso revelam os mistérios do plano de gerenciamento de Deus para salvar a humanidade. O povo escolhido de Deus, na revelação das palavras de Deus, passa a entender que Deus tem um novo nome em cada era e que seu novo nome simboliza que Deus está realizando uma nova obra. E além disso, que Deus está encerrando uma era antiga e inaugurando uma nova. Deus usa nomes para mudar a era e representar sua obra daquela era. Na era da lei, Ele usou o nome de Jeová para promulgar leis e mandamentos e conduzir a vida da humanidade na terra. Na era da graça, Ele usou o nome de Jesus para realizar a obra de redenção da humanidade. Com a chegada da Era do Reino, Ele tem usado o nome de Deus Todo-Poderoso para realizar a obra de julgamento que começa pela casa de Deus, para purificar o homem, transformar o homem e salvar o homem. O novo nome de Deus não é algo pelo qual o homem o chama arbitrariamente, mas foi assumido pelo próprio Deus por causa das necessidades de sua obra. Foi profetizado há muito tempo no livro do Apocalipse. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Também ouvi uma voz como a de grande multidão, como a voz de muitas águas e como a voz de fortes trovões, que dizia: Aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. O nome de Deus Todo-Poderoso na Era do Reino cumpre inteiramente as profecias do livro do Apocalipse. Deus é todo-poderoso. Ele criou e governa todas as coisas, e Ele é o primeiro e o último. É muito apropriado que o chamemos de Deus Todo-Poderoso. Desde então, as pessoas têm chamado o Deus encarnado de Deus Todo-Poderoso. E a Igreja de Deus Todo-Poderoso recebeu assim o seu nome. Algumas pessoas podem perguntar: a qual denominação a Igreja de Deus Todo-Poderoso pertence? Na verdade, a Igreja de Deus Todo-Poderoso não pertence a nenhuma denominação, nem se limita a nenhum país ou região. Nos últimos dias, Deus se tornou carne e apareceu e operou primeiro na China. Portanto, um grupo de irmãos e irmãs na China foi o primeiro a acolher o retorno do Senhor. No entanto, esta obra e salvação
não são apenas para os chineses, mas para toda a humanidade. Entre as várias denominações e nações, existem as ovelhas de Deus e as pessoas que Ele pretende salvar. Quando ouvem a voz de Deus nos últimos dias e reconhecem que o Senhor Jesus voltou, elas saem de suas respectivas denominações e vêm para diante do trono de Deus Todo-Poderoso. Hoje, à medida que a obra de Deus dos últimos dias se espalha por todas as nações, a Igreja de Deus Todo-Poderoso também está sendo rapidamente estabelecida em todo o mundo, assim como a Bíblia profetizou. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa de Jeová. Será estabelecido como o mais alto dos montes e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E também cumpre as palavras de Deus Todo-Poderoso. Essas pessoas se reuniram vindas de todos os cantos do mundo. São pessoas de todos os cantos do mundo que falam diferentes línguas e têm diferentes cores de pele. Mas o significado de sua existência é o mesmo. Todas têm um coração que ama a Deus. Todas têm o mesmo testemunho e têm a mesma determinação e o mesmo desejo. Aqueles que amam a Deus podem caminhar livremente pelo mundo. Aqueles que dão testemunho de Deus podem viajar pelo universo. Essas pessoas são amadas por Deus, são abençoadas por Deus e viverão para sempre em sua luz. De 1991 até agora, Deus vem realizando sua obra na Terra por mais de 30 anos. Nesse período relativamente curto de tempo, Deus expressou mais de 10 milhões de palavras da verdade. Além de expressar a verdade em sua plenitude, Deus Todo-Poderoso também realizou grandes coisas na Terra. Então, que realizações Deus Todo-Poderoso alcançou por meio de suas palavras? Deus já formou um grupo de vencedores na China. Deus Todo-Poderoso diz: em muitos lugares, Deus profetizou que Ele ganhará um grupo de vencedores na terra de Sinim. É no Oriente do mundo que os vencedores devem ser ganhos. Portanto, o local em que Deus finca o pé em sua segunda encarnação é, sem dúvida, a terra de Sinim. O local exato em que o grande dragão vermelho descansa enrolado. Lá, Deus ganhará os descendentes do grande dragão vermelho, para que ele seja completamente derrotado e envergonhado. Deus vai despertar essas pessoas, cujo fardo de sofrimento é tão pesado. Vai acordá-las até que estejam completamente despertas e fazê-las sair do nevoeiro e rejeitar o grande dragão vermelho. Elas despertarão de seu sonho, reconhecerão a substância do grande dragão vermelho, tornar-se-ão capazes de entregar o coração inteiro a Deus, erguer-se-ão da opressão das forças das trevas, levantar-se-ão no Oriente do mundo e se tornarão prova da vitória de Deus. Só dessa maneira Deus ganhará glória. No livro do Apocalipse, é profetizado repetidamente que Deus formaria um grupo de vencedores nos últimos dias, que sairiam da grande tribulação. Portanto, nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso se tornou carne no Oriente do mundo, em um país que mais resiste a Deus, a China. Desde que Deus Todo-Poderoso iniciou sua obra na China em 1991, a obra de Deus tem enfrentado a condenação e a resistência deste mundo sombrio e perverso, e suportado muitas dificuldades.
O povo escolhido de Deus na Igreja de Deus Todo-Poderoso tem enfrentado prisões e perseguições pelo regime ateísta chinês e a oposição e condenação das forças do Anticristo no mundo religioso. Apesar das forças desenfreadas de Satanás e de seus esforços unidos para resistir à obra de Deus, todos os seus esforços têm sido em vão. Segundo estatísticas incompletas, entre 2012 e 2024, 293 irmãos e irmãs foram presos, perseguidos e martirizados pelo Partido Comunista Chinês. Quase 480 mil pessoas foram presas. Dezenas de milhares foram forçados a fugir para o exterior. Entre os que foram presos, inumeráveis irmãos e irmãs suportaram tortura, resultando em deficiências ou sequelas permanentes. Apesar disso, eles não negaram o nome de Deus nem traíram a Deus. Após serem libertados da prisão, continuaram a desempenhar seus deveres, espalhando o Evangelho e dando testemunho de Deus em vários lugares. Em pouco mais de uma década, o Evangelho do Reino se espalhou por toda a China continental. As palavras de Deus Todo-Poderoso e seu nome tornaram-se amplamente reconhecidos, e milhões de pessoas vieram para sob o nome de Deus Todo-Poderoso. Dentro de várias denominações por toda a China continental, todos os que buscam a verdade e sinceramente buscam a Deus, retornaram para diante de Deus Todo-Poderoso. Eles foram despertados e conquistados pelas verdades expressas por Deus Todo-Poderoso e experienciaram o julgamento e o castigo das palavras de Deus Todo-Poderoso, purificando parte de seu caráter corrupto e desenvolvendo lentamente um coração que teme, obedece e ama a Deus. Eles são um grupo de vencedores formados por Deus Todo-Poderoso na China, um grupo de pessoas de mente e coração unidos a Deus, espalhando incansavelmente o Evangelho do Reino. O povo escolhido da Igreja de Deus Todo-Poderoso é precisamente o grupo de vencedores formado por Deus na China. Eles, voluntária e de todo o coração, abandonam tudo para dedicar suas mentes e corpos à expansão do Evangelho do Reino de Deus. Muitos irmãos e irmãs abriram mão de casamentos, estudos, famílias e até mesmo de carreiras promissoras. Há numerosos irmãos e irmãs que voluntariamente renunciam às suas famílias e empregos, dedicando-se inteiramente a Deus. Até mesmo muitos jovens se juntaram às fileiras para espalhar o Evangelho do Reino e cumprir seus deveres. Eles não têm queixas nem arrependimentos, dedicando sua juventude, os melhores anos de suas vidas e suas vidas inteiras a Deus. Eles buscam cumprir as responsabilidades de seres criados para satisfazer o Criador e viver uma vida significativa. Esses fatos cumprem precisamente as profecias do livro do Apocalipse. Estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Embora a Igreja de Deus Todo-Poderoso enfrente a mais severa perseguição e exclusão em vários círculos e setores religiosos ao redor do mundo, em comparação com qualquer denominação no mundo religioso, a Igreja de Deus Todo-Poderoso tem o maior número de pessoas que dedicam todo o seu corpo e mente a Deus. Esses indivíduos não ganham um único centavo, mas voluntariamente sacrificam suas vidas para dedicar sua juventude e tudo a Deus. Além do próprio Deus, quem mais pode reunir um número tão grande de pessoas dispostas a renunciar a tudo
e a se dedicar de todo o coração a Deus. Se não fossem as palavras de Deus e a sua obra, quem mais poderia aperfeiçoar tal grupo de vencedores? Se a igreja não fosse liderada pelo próprio Deus, quem mais poderia realizar feitos tão grandiosos? Ninguém, somente o próprio Deus poderia realizar uma obra tão grandiosa. As realizações sob a orientação de Deus Todo-Poderoso. Sob a rega e o pastoreio pessoal de Deus Todo-Poderoso, o povo escolhido de Deus começou a testemunhar de Deus, por meio de suas próprias histórias, experiências e do que eles obtiveram, algumas das quais foram transformadas em filmes, outras em hinos e assim por diante. A Igreja de Deus Todo-Poderoso produz continuamente obras que dão testemunho de Deus, com novos vídeos sendo lançados online todos os dias. Até o momento, a Igreja de Deus Todo-Poderoso produziu de forma independente mais de 7.000 filmes, apresentações de corais, danças, recitações e espetáculos variados. Até hoje, há quase 3.000 recitações das palavras de Deus Todo-Poderoso. A Igreja produziu perto de 200 filmes. Milhares de vídeos foram feitos de testemunhos experienciais do povo escolhido de Deus. Até hoje, há mais de 2.000 hinos e apresentações de corais feitos pelo povo escolhido de Deus. Esses hinos vêm em várias formas, incluindo a capela, solos, duetos e grandes apresentações de corais. Há também mais de 1.800 vídeos do povo escolhido de Deus cantando e dançando. Os vídeos apresentam várias formas de dança, incluindo dança indiana, sapateado e dança folclórica. Ao observar sua postura energética, é evidente que eles encontraram liberdade e libertação espiritual nas palavras de Deus. Eles celebram e louvam a Deus de várias maneiras, experienciando a alegria que se encontra na terra de Canaã. Esses vídeos estão disponíveis em vários idiomas, incluindo chinês, inglês, espanhol, português, russo, árabe, hindi, francês, italiano, alemão, filipino, coreano, japonês, vietnamita e em mais de 40 outros idiomas. Através desses fatos, fica claro que a Igreja de Deus Todo-Poderoso é a Igreja que Deus Todo-Poderoso pessoalmente pastoreia, lidera e na qual opera. A maioria dos irmãos e irmãs não tem treinamento formal em produção de filmes, música ou dança. É somente por causa da orientação de Deus que tais resultados foram alcançados. Não é esta precisamente a onipotência de Deus? Onde quer que estejam os passos de Deus, ali está a obra do Espírito Santo, e ela certamente prosperará. A Igreja de Deus Todo-Poderoso é a Igreja de Filadélfia, profetizada no livro do Apocalipse. É somente na Igreja de Deus Todo-Poderoso que Deus pessoalmente pastoreia e lidera seu povo, fornecendo um suprimento contínuo de suas palavras. Somente os cristãos da Igreja de Deus Todo-Poderoso demonstram tal unidade e harmonia, dispostos a renunciar a tudo para testemunhar de Deus. O que essas realizações provam? A grande obra de Deus foi realizada. O reino de Deus apareceu na terra. Expansão do Evangelho do Reino. As verdades expressas por Deus Todo-Poderoso, como uma luz brilhante, espalharam-se rapidamente do Oriente para o Ocidente, causando uma comoção mundial.
Pessoas de diferentes origens religiosas que amam a verdade, após reconhecerem que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade e a voz de Deus, deixaram decisivamente suas denominações e aceitaram ansiosamente a Deus Todo-Poderoso, retornando para diante do trono de Deus. Isso cumpre as palavras do Senhor Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. A partir de 1995, o povo escolhido de Deus Todo-Poderoso começou a espalhar o Evangelho do Reino nos últimos dias. Em apenas 10 anos, milhões na China aceitaram a obra dos últimos dias de Deus Todo-Poderoso. Desde 2012, em pouco mais de 10 anos, a Igreja de Deus Todo-Poderoso tem surgido rapidamente em todo o mundo. O povo escolhido de Deus espalhou seu Evangelho por mais de 100 países na Ásia, Europa, Américas, África e Oceania. O Evangelho do Reino está se espalhando a cada segundo de cada dia, com pessoas de todas as nações investigando e aceitando a obra dos últimos dias de Deus Todo-Poderoso. Em vários países, o povo escolhido da Igreja de Deus Todo-Poderoso mergulha diariamente nas palavras correntes de Deus. A cada leitura, seus corações se tornam mais claros. Nutridos e guiados pelas palavras de Deus, eles entenderam muitas verdades e cresceram em sua fé. Em diferentes países, muitos novos irmãos e irmãs que aceitaram recentemente a obra de Deus dos últimos dias também estão se juntando ao esforço para compartilhar o Evangelho do Reino. Eles fazem o máximo para expandir o Evangelho do Reino de Deus e dar testemunho do nome de Deus Todo-Poderoso em seu próprio país e entre seu próprio povo. Sob a orientação do Espírito Santo, cada vez mais pessoas que creem sinceramente em Deus estão aceitando o Evangelho dos últimos dias de Deus todos os dias. A disseminação e expansão do Evangelho do Reino é imparável como uma onda poderosa. As palavras de Deus conduzirão toda a humanidade, realizando tudo, e todos os que creem sinceramente em Deus e buscam o verdadeiro caminho, certamente retornarão a Deus, submetendo-se obedientemente diante de seu trono. Toda a raça humana virá a saber que Deus veio, Deus apareceu. O nome de Deus será proclamado até os confins da terra e reverenciado como grande entre toda a humanidade. Em apenas 30 anos, o Evangelho do Reino de Deus Todo-Poderoso espalhou-se pelo mundo com a velocidade de um relâmpago, cumprindo a profecia do Senhor Jesus. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Além do próprio Deus, quem mais poderia realizar isso? Esta é uma prova irrefutável da obra do Espírito Santo, confirmando plenamente que Deus Todo-Poderoso é de fato o retorno do Senhor Jesus. Ninguém pode negar isso. Deus realizou grandes feitos entre os homens. O reino de Cristo desceu sobre a terra. A Igreja de Deus Todo-Poderoso é o reino de Cristo. Deus Todo-Poderoso inaugurou a Era do Reino e encerrou a Era da Graça. Ele já formou um grupo de vencedores antes dos grandes desastres. Isso é prova suficiente de que Deus Todo-Poderoso já estabeleceu seu reino. O reino de Cristo já apareceu e a grande obra de Deus foi realizada. Isso cumpre precisamente as profecias da Bíblia. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído.
nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e subsistirá para sempre. O reino do mundo passou a ser de Nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Mas, nos dias desses reis, se refere aos últimos dias, ou seja, quando o velho mundo atual ainda não foi destruído, e os reis de todas as nações ainda estão no poder. O Deus do céu suscitará um reino. Se refere a Deus se tornando carne na terra para realizar a obra de julgamento e purificação. E através desta obra, Ele estabelece seu reino. Tendo sido purificado, salvo e aperfeiçoado por Cristo, um grupo de pessoas ganhou a verdade como sua vida. E Satanás e os espíritos malignos não podem mais corrompê-los. Portanto, este reino não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo. Aqueles que são purificados e aperfeiçoados são os cidadãos do reino de Deus. E o conjunto dessas pessoas é o reino de Cristo. Portanto, a Igreja de Deus Todo-Poderoso é a precursora do reino de Cristo. Leiamos algumas passagens das palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: o reino está se expandindo, formando-se e se erguendo no meio da humanidade. Não há força que possa destruir meu reino. Agora estou caminhando em meio ao meu povo e vivo no meio dele. Hoje, os que têm amor genuíno por mim, tais pessoas são abençoadas. Abençoados são aqueles que se submetem a mim. Eles hão de permanecer no meu reino. Abençoados são os que conhecem a mim. Eles hão de exercer poder no meu reino. Abençoados são aqueles que me buscam. Eles hão de escapar dos laços de Satanás e desfrutarão das minhas bênçãos. Abençoados são aqueles capazes de se rebelar contra si mesmos. Eles hão de ser ocupados por mim e herdarão a generosidade do meu reino. Aqueles que correm por aí por minha causa, eu me livrarei deles. Aqueles que se despendem por mim, eu os aceitarei. E àqueles que me oferecem, concederei a eles coisas para seu desfrute. Aqueles que desfrutam minhas palavras, eu os abençoarei. Eles hão de ser os pilares que sustentam a comieira do meu reino e hão de desfrutar de incomparável generosidade na minha casa. E ninguém pode comparar-se a eles. Quando cada país e cada um dos meus escolhidos retornarem diante do meu trono, com isso concederei toda a abundância do céu ao mundo humano, de modo que, graças a mim, ele ficará repleto de inigualável abundância. Enquanto o velho mundo existir, eu lançarei minha ira sobre cada país e promulgarei os decretos administrativos que serão tornados públicos a todo o universo. E quem os violar será castigado. Quando falo para todo o universo, todas as pessoas ouvem a minha voz. Isto é, todas as pessoas veem todas as obras que eu realizei em todo o universo. Aqueles que vão contra as minhas intenções, isto é, que se opõem a mim com os feitos do homem, cairão em meio ao meu castigo. Renovarei as inúmeras estrelas dos céus. Graças a mim, o sol e a lua serão renovados. Os céus não serão mais como eram. E todas as coisas na terra serão renovadas. Tudo isso será realizado por causa das minhas palavras. Todos os países do universo serão redivididos e substituídos pelo meu reino.
de modo que os países da terra desaparecerão para sempre e só existirá o reino que me adora. Todos os países da terra serão destruídos e deixarão de existir. Dos seres humanos do universo, todos aqueles que são do diabo serão aniquilados. Todos os que adoram Satanás cairão no meio do meu fogo ardente. Isto é, com exceção daqueles que agora estão dentro da corrente, o resto será transformado em cinzas. Quando eu castigar cada povo, as comunidades religiosas, em diferentes graus, retornarão ao meu reino e serão conquistadas por meio das minhas obras, porque terão visto que o Santo vindo numa nuvem branca já chegou. Todas as pessoas serão classificadas de acordo com sua espécie e receberão vários castigos correspondentes às suas ações. Todos aqueles que resistiram a mim perecerão. E quanto àqueles cujos atos na terra não me envolveram, devido ao seu comportamento, continuarão a existir na terra sob a governança dos meus filhos e do meu povo. Eu aparecerei à miríade de países e povos e expressarei a minha própria voz na terra, proclamando a completude da minha grande obra, permitindo que todas as pessoas vejam isso com seus próprios olhos. Agora que os grandes desastres já começaram, Deus já formou um grupo de vencedores e sua grande obra já foi realizada. Isso significa que a obra de Deus de salvar a humanidade está prestes a ser concluída. Portanto, se quisermos receber a salvação de Deus, a única senda é aceitar rapidamente a obra de Deus Todo-Poderoso. Somente então teremos a oportunidade de obter a purificação e a salvação de Deus. Entrar no reino, tornar-nos o povo de Deus e herdar as promessas de Deus. No entanto, aqueles que não investigarem ou aceitarem a obra de Deus Todo-Poderoso perderão completamente a chance de serem salvos e de entrar no reino. Eles permanecerão fora do reino de Deus e todos cairão nos grandes desastres, para serem completamente condenados e totalmente destruídos. Assim como o decreto administrativo do reino de Deus Todo-Poderoso declara. Com exceção daqueles que agora estão dentro da corrente, o resto será transformado em cinzas. Diferenças entre a vida da Igreja na Igreja de Deus Todo-Poderoso e as reuniões nos locais religiosos. Alguns dizem: eu leio a Bíblia e oro todos os dias e tenho minha própria igreja. Não importa se eu participo ou não das reuniões online da Igreja de Deus Todo-Poderoso, ainda assim posso ser salvo e entrar no reino dos céus. Irmãos e irmãs, vocês concordam? Para responder a essa pergunta, primeiro devemos entender a diferença entre a vida da Igreja na era da graça e na era do reino. A primeira diferença: a era é diferente. A Igreja Católica pertence à era da graça. As pessoas ali ainda estão ansiando e esperando pelo retorno do Senhor. Elas permanecem na era da graça. A Igreja de Deus Todo-Poderoso é a Igreja da Era do Reino. Ela surgiu por causa do retorno do Senhor nos últimos dias e de sua nova obra. O povo escolhido de Deus na Igreja de Deus Todo-Poderoso já acolheu o Senhor e está participando das bodas do Cordeiro. Eles foram trazidos para a Era do Reino pela nova obra de Deus Todo-Poderoso. A segunda diferença: as palavras em que nos concentramos são diferentes. As igrejas da Era da Graça leem principalmente a Bíblia, que são palavras faladas por Deus no passado. Portanto,
Elas só conhecem a obra de Deus na era da lei e na era da graça, juntamente com algumas figuras e eventos históricos, mas não entendem a vontade de Deus nem o caráter que Ele revelou durante essas eras. Em contrapartida, a Igreja de Deus Todo-Poderoso na Era do Reino lê principalmente as palavras atuais de Deus, a palavra manifesta em carne. Ao ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, o povo escolhido de Deus passou a entender o propósito do plano de gerenciamento de Deus, o significado e o propósito de seus 3 estágios da obra para salvar a humanidade. O mistério da encarnação de Deus, a história por trás da Bíblia e como Satanás corrompe a humanidade. Eles também aprenderam como Deus salva a humanidade, como Ele realiza sua obra de julgamento para purificar e salvar as pessoas. Deus Todo-Poderoso também revela como Ele determina os desfechos e as destinações de todos os tipos de pessoas. Por exemplo, quem será salvo? Quem obterá uma bela destinação? Quem entrará no reino de Deus? Quem será punido? Como Deus encerra a era e como o reino de Cristo será realizado na terra, e muito mais. Essas são todas palavras que Deus nunca falou na era da lei ou na era da graça. Deus as revelou todas nos últimos dias. Assim como Deus Todo-Poderoso diz: vocês entendem mais dos meus mistérios no céu que Isaías e João. Conhecem mais da minha amabilidade e venerabilidade que todos os santos de eras passadas. O que vocês receberam não são apenas a minha verdade, o meu caminho e a minha vida, mas uma visão e revelação maiores que as de João. Vocês entendem muito mais mistérios e também olharam para o meu verdadeiro semblante. Vocês aceitaram mais do meu julgamento e conhecem mais do meu caráter justo. E assim, apesar de vocês terem nascido nos últimos dias, a sua compreensão é a de antes e do passado. E vocês também experimentaram as coisas de hoje. E tudo isso foi feito pessoalmente por mim. Terceira, os testemunhos experienciais são diferentes. As igrejas da Era da Graça discutiam principalmente o amar ao próximo como a si mesmo e a prática da tolerância e da paciência. Isso era para levar as pessoas a confessar e se arrepender, alcançando um bom comportamento. Essas eram meramente as exigências mais básicas que o Senhor Jesus apresentou às pessoas na Era da Graça, com base em sua estatura na época. No entanto, as pessoas reconheciam apenas esses óbvios pecados de comportamento. Elas não entendiam seu próprio caráter corrupto, nem a causa raiz de seu pecado, como porque as pessoas mentem ou porque odeiam os outros. O problema de pecar e resistir a Deus permaneceu sem solução, e a essência corrupta da humanidade também não foi resolvida. Assim, mesmo depois de praticar por 2000 anos, ninguém escapou verdadeiramente da escravidão do pecado e alcançou a purificação. A maioria dos testemunhos experienciais da Era da Graça se concentra em desfrutar da graça de Deus depois que os pecados foram perdoados. Por exemplo, quando as pessoas enfrentam dificuldades como doenças ou pobreza, elas oram a Deus e Ele lhes abre um caminho. Esses são testemunhos de desfrutar da graça de Deus. No entanto, quando a adversidade ou o infortúnio os acometem, alguns ainda podem reclamar de Deus, negá-lo e até mesmo traí-lo a qualquer momento e em qualquer lugar. Na vida da Igreja da Era do Reino, todos discutem principalmente como experienciam a obra de julgamento de Deus nos últimos dias.
para alcançar a purificação e a transformação. Nos últimos dias, as palavras de Deus julgam diretamente a corrupção da humanidade, capacitando as pessoas a reconhecerem sua essência corrupta. Começamos a entender a causa raiz de nossos pecados. Passamos a ver o caráter justo de Deus. Desenvolvemos um coração temente a Deus. Alcançamos arrependimento verdadeiro, evitamos o mal e alcançamos mudanças em nossas vidas caracteres. É isso que significa ser salvo por Deus. Mesmo quando confrontados com tribulações e refinamentos, aqueles que dão tais testemunhos não têm queixas contra Deus e podem obedecer à orquestração e aos arranjos de Deus. Este é um testemunho mais elevado e prático do que meramente desfrutar da graça de Deus na era da graça. Essas são coisas que não podem ser alcançadas apenas lendo a Bíblia, jejuando ou adorando nas igrejas. Portanto, os testemunhos da Igreja de Deus Todo-Poderoso na Era do Reino são testemunhos de pessoas se libertando da influência de Satanás e transformando seus caracteres. São testemunhos de obediência a Deus e de conhecer e amar a Deus. Este é o estado mais elevado, alcançado na Era do Reino. Assim, a principal razão pela qual as pessoas não conseguem alcançar a salvação, crendo em Deus dentro da religião, é esta. O mundo religioso não acompanhou a nova obra de Deus. O que as pessoas comunicam nessas reuniões são os registros da obra e das palavras passadas de Deus na Bíblia. Elas não podem desfrutar das palavras atuais de Deus e não podem experimentar sua obra dos últimos dias. Então, naturalmente, caem na escuridão. Isso é exatamente como quando o Senhor Jesus veio operar. Aqueles que se apegaram teimosamente às antigas leis e regras do templo perderam a salvação do Senhor. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso já iniciou a obra de julgamento a partir da casa de Deus, expressando verdades para julgar e limpar as pessoas. Nesse momento, se as pessoas não buscam e investigam o verdadeiro caminho, deixando de acompanhar o ritmo da obra do Espírito Santo, como podem receber a salvação de Deus nos últimos dias e herdar as promessas de Deus? A obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias é um estágio mais novo e mais elevado da obra. O surgimento da Igreja de Deus Todo-Poderoso representa o início de uma nova era e o fim da era antiga. Isso significa que a obra do Senhor Jesus na era da graça já terminou. A obra do Espírito Santo mudou e Deus retirou toda a obra do Espírito em todo o universo, concentrando-a neste grupo de pessoas que aceita a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Em outras palavras, somente participando das reuniões na Igreja de Deus Todo-Poderoso, podemos ouvir as palavras atuais de Deus e acolher o Senhor Jesus que voltou. Já que cremos em Deus, devemos acompanhar o ritmo de sua nova obra. Aonde quer que o Cordeiro vá, devemos segui-lo. Agora, Deus quer trazê-los para a era do reino, para livrá-los da corrupção e da influência de Satanás e para torná-los vencedores. Esta é uma oportunidade única na vida. Vamos ler uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: Cristo dos últimos dias traz vida e traz o duradouro e perpétuo caminho de verdade. Essa verdade é a senda pela qual o homem ganha vida e é a única senda pela qual o homem há de conhecer a Deus e ser aprovado por Deus. Se não busca o caminho de vida providenciado por Cristo dos últimos dias,
você jamais ganhará a aprovação de Jesus e nunca estará qualificado para entrar pela porta do reino dos céus, pois é tanto um fantoche quanto um prisioneiro da história. Aqueles que são controlados pelos regulamentos, palavras e grilhões da história jamais conseguirão ganhar vida nem ganhar o caminho perpétuo de vida. Isso porque tudo o que eles têm é água turva a qual se agarraram por milhares de anos, em vez da água de vida que flui do trono. Aqueles que não são abastecidos de água de vida continuarão a ser cadáveres, brinquedos de Satanás e filhos do inferno para sempre. Como então podem contemplar a Deus? Você só tenta se agarrar ao passado, só tenta ficar parado e manter as coisas do jeito que estão, e não tenta mudar o status quo e descartar a história. Então você não estará sempre antagônico a Deus? Os passos da obra de Deus são vastos e poderosos, como vaguilhões e trovões ressonantes. Ainda assim, você senta e espera passivamente a destruição, esperando tudo cair do céu, sem fazer nada. Desse modo, como você pode ser considerado alguém que segue os passos do Cordeiro? Como pode justificar o Deus ao qual você se apega como um Deus que é sempre novo e nunca velho? E como as palavras de seus livros amarelados podem transportá-lo para uma nova era? Como é que elas podem levá-lo a buscar os passos da obra de Deus? E como podem levá-lo ao céu? O que você tem em suas mãos é a palavra que só pode proporcionar conforto passageiro, não as verdades que são capazes de dar-lhe vida. As palavras das Escrituras que você lê só podem enriquecer sua língua e não são palavras de filosofia capazes de ajudar você a conhecer a vida humana, muito menos a senda que pode levá-lo à perfeição. Essa discrepância não lhe dá motivo para reflexão? Ela não lhe permite compreender os mistérios contidos no interior? Você é capaz de, por si próprio, levar a si mesmo ao céu para encontrar Deus? Sem a vinda de Deus, você pode levar a si mesmo ao céu para desfrutar felicidade de família com Ele? Você ainda está sonhando agora? Então, eu sugiro que pare de sonhar e olhe para quem está operando agora. Para quem está realizando a obra de salvar o homem nos últimos dias. Se não o fizer, você jamais ganhará a verdade e jamais ganhará vida. A quem devemos ouvir ao investigar o verdadeiro caminho? Nesse ponto, alguns podem dizer: o retorno do Senhor é um evento tão importante. Preciso perguntar ao meu padre e deixar que ele verifique para mim. Nosso padre crê no Senhor há muitos anos, entende a Bíblia profundamente e sabe muito mais do que eu. Se meu padre disser que Deus ainda não veio, então eu também não acreditarei. Você concorda? Essa ideia se alinha com as palavras do Senhor? Na verdade, sempre que Deus se torna carne para aparecer e operar, os líderes religiosos são sempre a força mais fervorosa que resiste e condena a Deus. Há 2000 anos, quando o Senhor Jesus apareceu e operou, os líderes religiosos do judaísmo exteriormente entendiam a Bíblia e pareciam ser amorosos, mas condenaram e se opuseram freneticamente ao Senhor Jesus. Porque as pessoas que mais entendiam a Bíblia se tornaram aquelas que resistiram e condenaram o Senhor Jesus. Os fariseus não amavam a verdade.
Eles nunca se concentraram em praticar as palavras de Deus ou em guardar seus mandamentos. Eles apenas se importavam em realizar rituais religiosos, trilhando uma senda de resistência a Deus. Portanto, quando o Senhor Jesus veio para pregar e operar, sua natureza hipócrita, anti-Deus e satânica foi exposta ainda mais completamente. Os fariseus sabiam que as palavras do Senhor Jesus continham autoridade e poder. Eles temiam que, depois que as pessoas ouvissem a voz de Deus, aqueles que conseguem entender a verdade se voltariam para o Deus encarnado, o que os faria perder seu status e seu sustento. Assim, eles viam o Deus encarnado como sua maior ameaça e, desenfreadamente, condenaram, atacaram e criticaram a Deus, impedindo os fiéis em Deus de se voltarem para Ele. Não apenas não buscaram e investigaram a essência e a fonte das palavras e da obra do Senhor Jesus, mas também atacaram e caluniaram maliciosamente o Senhor Jesus, afirmando que ele expulsava demônios pelo poder do príncipe dos demônios. Eles rotularam a obra do Senhor Jesus, que era cheia da autoridade e do poder de Deus, como loucura, cometendo assim o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo e ofendendo gravemente o caráter de Deus. Os fariseus não apenas blasfemaram e condenaram o Senhor Jesus eles mesmos, mas também incitaram e desorientaram os fiéis a resistir e condenar o Senhor Jesus, fazendo com que os fiéis perdessem a salvação do Senhor e se tornassem suas vítimas, compartilhando de sua ruína. Assim, o Senhor Jesus condenou e amaldiçoou os fariseus, dizendo: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. A partir disso, é evidente que os fariseus eram hipócritas que resistiam e cometiam blasfémia contra Deus. Anticristos que se postavam como inimigos de Deus. Eles eram um grupo maligno que devorava as almas dos homens e os atraía para o inferno. Portanto, o Senhor Jesus denunciou os fariseus com os 7 ais devido ao seu comportamento maligno. Isso revela plenamente a santidade e o caráter justo de Deus, que não pode ser ofendido. Esses fatos históricos provam precisamente que uma pessoa entender a Bíblia não significa que ela conheça a Deus. Nem significa que seja alguém que obedece à vontade de Deus. Hoje, os líderes religiosos repetiram a história dos fariseus que resistiram a Deus. Eles não se importam com o fato de as palavras de Deus Todo-Poderoso serem a verdade. Quanta autoridade e poder suas palavras têm, como elas podem limpar e salvar o homem. Eles ainda mantêm teimosamente sua falácia. Quem não descer sobre uma nuvem e me arrebatar para o reino dos céus, não é o retorno do Senhor Jesus. Eles resistem e condenam freneticamente a Deus Todo-Poderoso. Os líderes religiosos não medem esforços para resistir e condenar a Deus Todo-Poderoso. Tudo na tentativa de constranger os fiéis e estabilizar as suas posições e seu sustento. Eles espalham rumores infundados, dão falso testemunho e blasfemam contra Deus Todo-Poderoso.
Eles selam a igreja e proíbem estritamente os fiéis de estudarem a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Eles mantêm o Senhor Jesus apenas no nome, mas resistem e condenam freneticamente a Deus Todo-Poderoso. Isso é diferente de quando os fariseus mantinham o nome do Messias, mas resistiram e condenaram o Senhor Jesus. A essência deles não é a mesma que a dos fariseus. Teimosa, arrogante, que desobedece à verdade e odeia a verdade. Eles creem apenas em um Deus vago no céu e negam, resistem e condenam o Cristo encarnado. Eles são rivais irreconciliáveis de Cristo. Não são eles apenas anticristos que negam, condenam e resistem a Cristo? Assim como a Bíblia diz, porque já muitos desorientadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o desorientador e o anticristo. Todos os que não conhecem a Deus encarnado são anticristos. Todos os que resistem e condenam a Cristo são anticristos. Portanto, os fariseus judeus foram expostos como anticristos pela obra do Senhor Jesus. Os líderes religiosos que resistem a Deus Todo-Poderoso nos últimos dias são anticristos que são expostos pela obra de Deus Todo-Poderoso. Agora, as palavras expressas por Deus Todo-Poderoso foram publicadas para que todos investigassem. Todos os diferentes tipos de filmes e vídeos do Evangelho já foram postados na internet, para dar testemunho abertamente da manifestação e da obra de Deus para o mundo inteiro. Isso causou uma grande comoção na comunidade religiosa e na humanidade em geral. Os líderes religiosos já viram a tendência crescente. As palavras de Deus Todo-Poderoso estão conquistando as pessoas da comunidade religiosa e da humanidade em geral. Nenhuma pessoa e nenhuma força pode detê-lo. Eles se tornaram irritáveis e estão resistindo e condenando freneticamente a Deus Todo-Poderoso. Eles estão tentando proibir a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias e realizar seus sonhos mais ambiciosos. O controle eterno sobre a comunidade religiosa e a hegemonia eterna sobre o povo escolhido de Deus. Esses fatos são suficientes para provar que muitos líderes religiosos nos últimos dias são o reaparecimento dos fariseus. Eles são os anticristos que se esforçam ao máximo para perturbar e destruir a obra de Deus e impedir que os crentes retornem a Deus Todo-Poderoso. Seus numerosos atos malignos já provocaram o caráter de Deus. Como podem escapar do justo julgamento e da punição de Deus? Então, como devemos trilhar esta senda? Todos nós queremos ser virgens prudentes, mas onde reside a sabedoria delas? Não importa o quanto o mundo calunia a obra de Deus, ou o quanto o mundo religioso a critique, elas conseguem discernir, após ler as palavras de Deus, que esta é a voz de Deus, esta é a verdade. Algo que ninguém poderia expressar. Assim, elas aceitam o verdadeiro caminho sem hesitação e acolhem o Senhor. Portanto, ao investigar a questão do retorno do Senhor, devemos refletir sobre isso com discernimento e ver se o que compartilhamos se alinha com a Bíblia e com a verdade. Acolher o Senhor é o assunto mais importante em nossas vidas. Devemos ter nosso próprio julgamento e examinar as coisas pessoalmente. Precisamos orar a Deus e aprender a reconhecer sua voz. Se, depois de saber que Deus Todo-Poderoso expressou tantas verdades, ainda não cremos nas palavras de Deus,
Mas, em vez disso, cremos nas palavras dos líderes religiosos, confiando a eles nosso direito de crer em Deus, nossa vida e morte e nosso destino. Então, somos as pessoas mais ignorantes e tolas, as virgens nécias. Portanto, aqueles que se fecham e permanecem presos em seus próprios caminhos estão destinados a não ouvir a voz de Deus e a não acolhê-lo, porque acreditaram nos rumores e nas falácias de outros e não aceitaram a verdade. Será inútil se arrepender quando o Senhor descer sobre as nuvens para recompensar os bons e punir os ímpios. Eles só poderão culpar sua própria ignorância e tolice, conforme está escrito na Bíblia. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Por fim, vamos ler outra passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: aqueles que querem ganhar vida sem depender da verdade dita por Cristo são as pessoas mais ridículas na terra. E aqueles que não aceitam o caminho de vida trazido por Cristo estão perdidos na fantasia. Por isso, eu digo que quem não aceitar Cristo dos últimos dias há de ser eternamente abominado por Deus. Cristo é a porta de entrada do homem para o reino durante os últimos dias. E não há ninguém que pode se desviar dele. Ninguém pode ser aperfeiçoado por Deus, exceto por meio de Cristo. Você crê em Deus, então deve aceitar suas palavras e se submeter à sua palavra. Não pode só pensar em ganhar bênçãos, sem aceitar a verdade e sem aceitar a provisão de vida. Cristo vem durante os últimos dias para que possa prover todos aqueles que acreditam sinceramente nele com vida. Essa obra existe dedicada a concluir a era antiga e a entrar na nova. E essa obra é a senda que deve ser tomada por todos aqueles que entrarem na nova era. Se não reconhece Cristo e, além disso, condena-o, blasfema contra ele ou o persegue, você está fadado a queimar por toda a eternidade e nunca entrará no reino de Deus. Isso porque este Cristo é Ele próprio a expressão do Espírito Santo, a expressão de Deus, aquele que Deus incumbiu de fazer sua obra na terra. E assim eu digo que, se você não pode aceitar tudo o que é feito por Cristo dos últimos dias, então você blasfema contra o Espírito Santo. A retribuição devida para todos que blasfemam contra o Espírito Santo é óbvia para todos. Eu também lhe digo isto: se você resiste a Cristo dos últimos dias e o rejeita, então ninguém mais pode suportar as consequências disso em seu lugar. Além do mais, desse ponto em diante, você não terá outra oportunidade de ganhar a aprovação de Deus. Mesmo se quiser se redimir, você não poderá ver a face de Deus de novo. Isso porque aquilo a que você está resistindo não é um homem. Aquilo que você está rejeitando não é qualquer pessoa insignificante, mas Cristo. Você está ciente de quais são as consequências disso? Você não está cometendo um pequeno erro, mas um pecado atroz. E, assim, aconselho toda pessoa a não mostrar as presas, nem brandir suas garras, nem fazer críticas arbitrárias diante da verdade, pois só a verdade pode lhe trazer vida, e nada exceto a verdade pode permitir que você renasça e veja novamente a face de Deus. Dois mil anos atrás, o Senhor Jesus prometeu:
Eis que cedo venho. Ele também profetizou: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Agora, após 2000 anos de anseio e espera, os sinais do fim dos tempos já se manifestaram, e o mundo está a caminhar para o seu capítulo final. Ao redor do mundo, desastres acontecem em todos os lugares e ficam cada vez mais fortes. Terremotos atingem sem aviso, secas ressecam a terra, inundações levam casas e vidas, e incêndios florestais devastam florestas e cidades, reduzindo-as a cinzas. Enquanto isso, pandemias persistem há anos, e guerras continuam a eclodir e a escalar. É o momento crucial para o Senhor voltar. E está preparado para receber o seu retorno? Quer ser uma das virgens prudentes, pronta para receber o noivo? O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você quer aprender a reconhecer a voz de Deus e não perder o seu retorno? Você quer ter a sabedoria para discernir o verdadeiro Cristo do falso? Quando o Senhor vier, todos queremos entrar no reino de Deus. Mas quais são as condições para entrar no reino de Deus? A Bíblia profetizou mais de 200 vezes sobre o julgamento que espera cada um de nós. Como Deus vai julgar os crentes e os não crentes? Qual é a ligação entre o julgamento e o nosso destino final? Desde o princípio até agora, Deus tem lutado contra Satanás para salvar a humanidade do pecado passo a passo. Você já ouviu falar que Deus tem um plano de gerenciamento de 6.000 anos para salvar a humanidade? Como Deus vai concluir esse plano de gerenciamento e nos levar a uma destinação maravilhosa? Isto não é apenas um estudo bíblico comum. Vamos revelar todos estes segredos que você nunca ouviu antes. Aqui, você vai aprender mais do que aquilo que te ensinaram na igreja. Aqui, você vai encontrar abrigo durante as grandes catástrofes. Aqui, você vai saber como Deus vai realizar o seu reino na terra. O dia do Senhor está a chegar. Em tempos como estes, a hesitação pode trazer consequências fatais. Ninguém esperava que o ontem fosse o seu último dia. É triste que muitas pessoas fizeram planos para o amanhã, mas não os puderam realizar. Incontáveis pessoas já perderam a vida antes de poderem buscar a verdade. E nós, que ainda estamos vivos, hoje ainda temos a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Não sabemos o que o amanhã trará, mas Deus sabe. E Ele está a dar a você uma saída, um caminho para a vida, para a paz, para o seu reino. Venha enquanto ainda há tempo. O nosso estudo bíblico gratuito é realizado online todos os dias. O horário é às 15 e às 20h30, horário de Portugal. Todas as plataformas online estão disponíveis, incluindo o Facebook, Messenger e WhatsApp. Ou ligue para nós através do número 351 968 758 305 para saber mais detalhes.